Olá, pós-graduandos, tudo bem com vocês? Hoje trago algumas ideias de dinâmicas para interação na prova didática de algum concurso ou processo seletivo. Como vocês sabem, muitas vezes durante uma prova didática há alguns critérios de avaliação e um deles é a relação professor-aluno. Muita gente fica confusa com esse item. Como assim a relação professor-aluno se eu estou dando uma aula para ninguém, apenas para uma banca que não pode interagir de forma nenhuma comigo? Bom, gente, existem algumas estratégias que você pode utilizar para simular essa interação, para mostrar para essa banca que apesar de você não ter nenhum aluno ali presente, você está imaginando que há e você se portaria deste modo caso houvesse. Desse modo você consegue mostrar para eles que você possui interatividade, uma boa relação professor-aluno. Uma das formas de realizar essa interação é por meio de uma retomada de conteúdos de uma aula anterior, também chamado de brainstorm. Essa é uma estratégia que mostra que você está conectado com aquela aula, que você não está dando uma aula solta ou isolada, que você preparou aquele conteúdo pensando em uma estrutura maior, como se fosse assim um bloco de aulas, e que você acha importante com seus alunos, ao iniciar esta nova parte do conteúdo, retomar o que já foi estudado. Aí, Alana, na prática, como que eu posso fazer isso? Então, você chegou ali na sala, já colocou todo o seu material, vai iniciar a aula, você simplesmente simula. Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Me digam, hoje nós vamos tratar de determinado assunto, da botânica das plantas. Vocês se lembram o que a gente estudou na aula passada? Muito bem! Exatamente, gente. Então vamos relembrar. Nós vimos isso, vimos aquilo. Alguém mais se lembra de mais uma informação? Certo, ótimo, excelente. E me digam, qual vocês acham que é a relação entre o que a gente viu na aula passada e o que a gente vai estudar hoje? Perfeito! Então, pessoal, nós temos aquele ponto de partida, tal, e a partir dele, hoje é interessante a gente desenvolver aquele assunto para chegar na botânica. Então, assim, vocês estabelecerem essas relações, fazerem perguntas orais, requisitando informações de uma aula passada, é uma estratégia de interatividade. Além das perguntas orais, também vocês podem colocar perguntas nos slides ou no quadro, que são modos de vocês terem ali pronto para apontar, para pedir para um aluno copiar, para pedir para um aluno responder, ou até para pedir para a turma inteira responder. Isso funcionou muito bem como método de interação na prova didática que eu realizei para o FRN. Toda vez que eu dava alguma parte de conteúdo no slide, eu ia para o quadro e perguntava para os alunos como é que aquela aplicação ali, aquele conteúdo, vai se destinar a um exemplo como esse. E aí a gente foi construindo essa interação durante a aula. Outra estratégia que é utilizada como dinâmica de aula em provas didáticas é a entrega de uma atividade escrita. Então, geralmente ao final da aula, para que você não precise perder nenhum tempo da sua aula de fato, você entregar uma atividade em que haja questões, problematizações ou até um trabalho sobre aquele tema para os alunos imaginários. Então, você vai lá, imprime 5 cópias dessa atividade e coloca em carteiras em que não há nenhum aluno, ou até coloca nas carteiras que a banca está, para que a banca receba essa atividade. É um modo de você mostrar que você teve preocupação que aquele aluno pudesse praticar o conteúdo que você realizou naquela aula, apesar de você não precisar destinar tempo algum dessa aula para que essa atividade seja realizada. Você pode colocar como uma atividade de casa, por exemplo, ou uma atividade para o tempo seguinte da aula, que será após o intervalo. Você pode usar alguma estratégia para mostrar que isso será aproveitado em uma aula posterior. Outra estratégia é, se houver alguma leitura que você precise fazer durante a aula, que você solicite que algum aluno imaginário realize essa leitura. Então, você pode mostrar, temos aqui no slide o texto tal. Quem poderia ler esse texto para a gente? Ótimo, pode começar. E aí, é claro, você interpreta a leitura, mas isso mostra que você simulou uma interação a partir dela. Eu, inclusive, na minha aula, tinha letras de música, já que eu trabalho com linguagem, E aí eu simulei que todo mundo estava cantando a música. Mas é claro, eu tive que cantar sozinha. Foi vergonha alheia muito, mas
uma pessoa da banca pelo menos riu. Então acho que isso surtiu algum efeito positivo. Uma outra estratégia é sugerir uma criação de grupos de estudo ao final da aula. Você pode, por exemplo, selecionar alguns tópicos interessantes da sua aula e orientar que os alunos se dividam em grupos para se debruçar mais a fundo a respeito desses tópicos. Se possível, uma ideia muito interessante que não envolve exatamente interação, mas que cativa o interesse do aluno, então seria positiva para a sua aula, seria envolver arte. Muitas vezes, músicas e vídeos não são permitidos em provas didáticas, mas há muitas outras estratégias que você pode utilizar para trazer a arte para o seu discurso. Alguma imagem, algum GIF, uma letra de canção ao invés de trazer a música, por exemplo, são estratégias que você pode utilizar para relacionar esse conteúdo com algo artístico. Na mesma linha, se for possível relacionar o seu conteúdo com aplicações no dia a dia, com atividades que os alunos tenham interesse e que tenham foco durante a sua rotina, isso também vai valorizar a aula de vocês e vai trazer uma boa relação aluno e professor, porque demonstra que você se preocupou em aproximar aquela teoria da realidade do seu aluno. Outra estratégia que é bem inovadora é a gamificação. Então, os games ou os jogos são um meio que está atualmente emergindo no meio da escola, que são basicamente formas de você relacionar conteúdos com plataformas de jogos. Há alguns jogos na internet que são específicos para o meio educacional, vou até deixar algumas opções aqui ao lado para vocês conhecerem, mas também há jogos que não se relacionam exclusivamente ao meio educacional, mas que podem ser usados. Então, se de alguma forma vocês puderem apresentar isso como uma estratégia talvez de aproveitamento posterior sobre o conteúdo, uma forma de os alunos poderem, em um laboratório, na aula seguinte, realizar uma prática sobre aquele conteúdo, com certeza será visto com bons olhos pela banca. E por fim, algo que é indispensável nas aulas didáticas e que vai interferir na sua interatividade com o aluno, é você deixar sempre um meio de comunicação para os alunos tirarem dúvida após aula. Você pode deixar um e-mail, você pode deixar um horário de atendimento em um centro de aprendizagem, que você esteja disponível para que os alunos possam pegar esse conteúdo que foi dado na aula e tirar as suas dúvidas. Conhecem mais alguma estratégia que possa ser usada para a interatividade do seu plano de aula? Pode deixar um comentário aqui embaixo para contribuir nessa discussão, ok? Um beijo, pessoal, e até a próxima!